o que nós assistimos foi que, por um lado, houve fluxos populacionais, sobretudo em direção aos países vizinhos. A nossa população migrou nesse sentido e migrou também em direção das zonas rurais para as chamadas pequenas e médias cidades. Por situações naturais, pelo facto de, em determinada altura, em determinada idade, a juventude, os jovens precisarem de dar continuidade aos seus estudos e nas suas zonas de origem não terem as escolas, não terem os centros para poderem dar continuidade, para além de, como sempre, a procura de melhoria da qualidade de vida. Por outro lado, houve também a migração que eu chamo o fluxo urbano-urbano, que era das cidades, pequenas e médias cidades, para as grandes cidades. E o que acontece é que nós vimos com regularidade que as cidades, sobretudo as cidades do litoral, para além da migração normal, tiveram também a migração por questões de segurança, por causa da guerra. Bom, o que aconteceu foi que a taxa de crescimento, do ponto de vista urbano, foi de tal forma que os estudos demográficos que nós fomos realizando durante esse tempo todo dizem-nos que em 1960 11% da população era uma população urbana, em 70 já éramos 14%, em 80 já éramos 28%, em 94 já éramos 43%, e a população foi crescendo de tal forma que as Nações Unidas estimam que a proporção da população urbana, nesta altura do campeonato, deve estar a rondar os 57%. E aqui, como destaque, nós temos sempre Luanda, onde, mesmo agora com o último censo, nós vimos que a população está... um terço da população do país vive na cidade província de Luanda. A população fez com que Luanda fosse um dos centros com maior população. Huambo, Benguela e Lubango fossem os outros grandes centros onde nós também tínhamos uma porcentagem alta da população urbana. Então estamos a falar que só essas 4 cidades têm 45% da população urbana do país, enquanto o resto do país está com 55%. Tá? Só 4 cidades já se aproximam desta realidade urbana que nós temos. E qual é o problema? É, sem dúvida nenhuma, o crescimento descontrolado da construção, uma vez que, a nível das autoridades locais, não existiam várias coisas. Do ponto de vista pessoal, não existiam recursos humanos no sentido de poder orientar a população na ocupação dos espaços. Os recursos financeiros eram muito baixos e eram centralizados. Não havia, do ponto de vista de orientação de ocupação de espaço, ou seja, planos que orientassem como o espaço deveria ser ocupado. E a não existência de planos fez com que houvesse também, por parte das administrações locais, uma, vamos assim dizer, deixa andar naquilo que era a ocupação do solo por falta dessa orientação. Então, a baixa da qualidade de vida urbana, os elevados índices do ponto de vista
das carências a nível das infraestruturas, água, energia, esgotos. Havia uma ocupação extrema, expansiva do ponto de vista do solo urbano e uma carência do ponto de vista das infraestruturas, dos equipamentos e dos serviços. Daí que nós podemos dizer que a perda da estrutura urbana foi a consequência. E a solução apontava-se como a necessária no sentido de nós podermos elaborar políticas que viessem a minimizar esta situação. E aqui nós tínhamos duas situações. Tínhamos ali onde já existia ocupação de solo, onde havia necessidade de nós, para melhorarmos a qualidade de vida, precisávamos de requalificar. Por um lado, ou renovar nos casos onde a requalificação não era possível. E ali onde não existia ocupação de solo, estávamos com as possibilidades de elaborarmos novas urbanizações, mesmo que as infraestruturas fossem do tipo evolutivo. E aqui nós podemos ver, do ponto de vista da requalificação ou renovação, o que é que nós poderíamos ter. Há uma área urbanizada total que nós podemos considerar como se fosse a cidade de Luanda, para sermos mais práticos, e nesta área urbana nós teríamos aquela zona que já estava ocupada e teríamos também uma zona que nós podemos considerar uma zona livre. Naquela zona ocupada, nós temos a chamada ocupação regular infraestruturada. Se nós quisermos, podemos dizer da Baixa até a Senado da Câmara, onde nós temos as infraestruturas, os equipamentos, os serviços, vias, já temos tudo o que uma cidade deve ter, mas também temos duas situações que nós poderemos considerar ocupação regular. Por um lado, havia aquela ocupação que nós poderíamos considerar uma ocupação regularizável, ou seja, locais que foram construídos e que poderiam perfeitamente permanecer daquela forma, potenciando tudo quanto fosse equipamentos e serviços. E teríamos então aquela ocupação que nós consideramos a não regularizável, ou seja, ocupação que foi feita em locais onde não é possível regularizar. Nas encostas, nas linhas de água, por baixo das linhas de tensão, em cima das linhas de caminho de ferro, etc, 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 etc. Situações onde não é possível, de forma alguma, nós regularizarmos a ocupação do espaço. E aqui colocávamos duas situações. Naquela área regularizável, quando nós precisássemos de introduzir equipamentos, serviços, nós teríamos necessidade de retirar algumas casas para potenciar essas zonas do ponto de vista urbano. Então, nessa situação, essas casas poderiam ser realojadas. Enquanto aquelas situações onde nós não poderíamos de forma alguma regularizar, iríamos então fazer o chamado reassentamento. Tanto um como o outro, nós iríamos fazer naquela zona livre, com novas urbanizações e infraestruturação progressiva. A isso nós chamávamos então o processo de requalificação ou renovação. Por outro lado, nós também sabemos que, do ponto de vista da organização do sistema de ordenamento do território, nós temos a Lei do Ordenamento do Território e Urbanismo, chamada LOT, que tem 3 escalas. Portanto, nós funcionamos a nível nacional, a nível provincial e a nível municipal. Nessas 3 escalas, nós temos um conjunto de leis que se transformam em caminhos a seguir, que são aquilo que nós chamamos os planos
A nível nacional, temos as principais opções do ordenamento do território. Portanto, são aquelas orientações do ponto de vista nacional que nos dizem como é que, do ponto de vista da ocupação do território e do desenvolvimento econômico do território, as coisas vão andar. Não se trata aqui de um desenho das principais opções. O desenho das principais opções não existe como tal, como nós desenhamos um plano urbano. A essa escala não existe um desenho do plano, mas sim orientações do ponto de vista político-administrativo, se quisermos assim dizer, de como o país deve ser ocupado a nível do território e a nível do desenvolvimento econômico. Temos a seguir, a nível provincial, há os chamados planos provinciais ou os planos interprovinciais, que são uma orientação do plano nacional, ou seja, das principais opções do ordenamento do território, que orientam de como, a nível provincial ou a nível de várias províncias, no mínimo duas, se pode começar a pensar do ponto de vista do desenvolvimento e do território. E depois chegamos a nível municipal, onde nós temos os chamados planos intermunicipais, que no caso das grandes cidades existem. Temos os planos diretores municipais, que ultimamente vocês ouvem muito falar nos chamados PDMs, e temos também os planos diretores gerais de grandes cidades. Luanda, neste momento, tem o chamado, para ser trabalhado e vai ser aprovado dentro em breve, o plano geral de uma grande cidade. E temos a seguir os chamados planos de urbanização, os planos do pormenor e, se quisermos, também os planos de ordenamento rural. O grande problema é que, desculpem, temos a nível nacional, provincial ou municipal, os chamados planos setoriais e os planos especiais. Os planos setoriais são aqueles ligados, por exemplo, à energia. Plano diretor do setor da energia, o plano diretor do setor da agricultura, etc. Portanto, são planos chamados setoriais que se aplicam para o desenvolvimento de cada um dos setores. E também temos os chamados planos especiais, que são planos supletivos que orientam muitas vezes na inexistência de outros, de como é que os governos, numa linguagem terra-terra, se diz como é que os governos se vão poser em relação aos problemas que vão aparecendo. Esses são chamados planos especiais, que são planos supletivos de desenvolvimento e ordenamento do território. Municipal ou intermunicipal. É aqui onde nós temos problema. Quer dizer que, se não existirem as principais opções do ordenamento do território, não nos devemos preocupar, porque, trabalhando a nível provincial e municipal, nós sabemos qual é a orientação. Felizmente, neste momento, nós temos um plano a longo prazo, conhecido como Plano 2025, Plano de Desenvolvimento a Longo Prazo, Plano 2025, e temos também os chamados planos, o Plano Nacional de médio prazo, que corresponde a uma determinada legislatura. Neste momento temos o plano 2013-2017. Bom, e aqui então aparece aquilo que é o programa do governo ligado ao setor do urbanismo e da habitação. Não é um plano que apareceu por acaso. Ao longo dos anos nós temos vindo a estudar e verificamos que desde 1990
quando nos dedicamos, começamos a dedicar a esse estudo, que a relação entre a população e a necessidade de habitação foi crescendo de forma natural. Primeiro porque não existiam políticas ligadas ao setor da habitação, do ordenamento do território, e o que nós constatamos em 2006, quando começamos a fazer os primeiros relatórios, é que a relação entre população e habitação tinha uma decalagem muito grande. E isso levou-nos a fazer uma perspectiva de que em 2009 nós andaríamos com um déficit muito elevado que, em relação à população existente e aquilo que nós tínhamos como setor habitacional, e atenção, que aqui nós debruçamos única e simplesmente naquilo que eram as habitações regularizáveis, deixando o setor informal de fora disso, mas tendo em conta que a grande percentagem vivia neste setor. Verificamos então que estávamos a falar na ordem dos 384, 385 mil alojamentos em 2006. Portanto, estávamos a falar na ordem de 15 milhões de habitantes em 2006, estávamos a falar de um déficit que andava entre 878 mil habitações, ou seja, 60% deste déficit. Normalmente, a brincar, eu faço sempre este gráfico, onde a curva quer dizer que quem está abaixo da curva tem problemas sérios. Quem está acima da curva vive dos seus próprios rendimentos. E vimos que, sem entrarmos em números, tínhamos um grande percentual da população que tinha um baixo rendimento. E chamávamos a este grupo população em situação de indigência, que são aqueles que têm que ser assistidos, têm que se lhes dar roupa, comida e alojamento. Tínhamos depois um grupo, não sendo tão grande, já tinha algum rendimento, mas mesmo assim a percentagem também requeria atenção especial no sentido da sua assistência. Teríamos depois um grupo que nós consideramos da classe média. Esses são aqueles que vivem do seu rendimento. É um grupo pequeno do ponto de vista percentual da população, mas que também alguns poderiam ainda necessitar de alguma assistência. Assistência no sentido de se lhes ser dado inputs e eles depois poderem, pelos seus próprios meios, subsistir e sobreviver. E depois tinham aqueles que eram muito poucos, mas tinham um grande rendimento. E eu, a brincar, digo sempre, agora cada um na sala fica a ver de que parte do grupo é que ele pertence. Bom, este programa, não vou passar muito rápido, parecendo que não, já lá vão 20 minutos, tinha alguns desafios. Sobretudo, eu normalmente coloco esses 5 desafios, que são aqueles que tinham a ver com a questão da regularização do fenómeno migratório, o melhoramento das condições de habitabilidade, a dinamização e o incentivo à participação concorrencial do ponto de vista empresarial, a dinamização e o incentivo à participação concorrencial da estrutura empresarial nacional, a dinamização e o incentivo à participação do setor bancário, aquilo que seriam outras instituições financeiras também na promoção da habitação social, e a instituição e o sistema financeiro e fiscal nacional apropriado.
esses cinco filões levar-nos-iam a definir determinado tipo de políticas, sempre políticas do setor, onde nós teríamos como objetivos gerais o da chamadas medidas de política, que poderiam ser do tipo fundiária, medidas do tipo empresarial, medidas do tipo fiscal, políticas de crédito habitacional, medidas do tipo aduaneiras, que iriam incentivar, sobretudo, a isenção. Se por um lado nós começarmos a isentar cada vez mais tudo aquilo que sejam materiais de construção, por outro lado vai prejudicar a produção nacional, e aqui teríamos que fazer os chamados equilíbrios do ponto de vista das medidas de política, política de preços, medidas institucionais que poderiam induzir a um funcionamento, digamos assim, no setor do urbanismo, sobretudo em função daquilo que eu vos mostrei como quadro dos planos, medidas para a produção de planos e estudos de planeamento, e também medidas que levassem à elaboração de uma legislação constante, porque todas essas medidas de política deveriam ser acompanhadas deste processo. Bom, qual era a estrutura do programa? Teríamos, em princípio, no setor da urbanização, no setor da habitação, nós estávamos com algumas intervenções do ponto de vista do interesse público, do público-privado, das cooperativas, da autoconstrução dirigida, e depois surgiram então aquilo que poderia ser considerado um plano supletivo. Numa determinada fase havia necessidade de fixar quadros a nível dos municípios, e então apareceu este programa dos 200 focos por município. Mas também teríamos aquilo que eu já vos mostrei do ponto de vista da requalificação, da renovação, e aqui havia necessidade sim de começar a falar da regularização fundiária e, por último, das chamados os aldeamentos autossustentáveis ou das agrovilas. Isso, de facto, seriam os chamados grandes programas. As grandes linhas seriam aqui definidas as chamadas grandes políticas. Como estão a ser definidas? Mas eu já estava com 25 minutos, não sei se eu paro aqui, se continuo. Mas, a partir daqui, era o quadro de implementação deste plano e deste Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Mas isso já vocês sabem, já têm conhecimento. Quilambas, cacoacos, etc., etc., são produto da implementação desta política que eu vos acabei de falar. Muito obrigado.